boneca da boca costurada. A casa abandonada na esquina da rua sempre atraiu olhares curiosos. Suas janelas estavam quebradas, o telhado coberto por musgo e as portas, embora ainda firmes, rangiam com o menor sopro de vento. Diziam que ali viveu uma costureira solitária, mulher de hábitos estranhos que, após a morte repentina da filha, jamais voltou a ser vista. O lugar se tornou um depósito de rumores, histórias sussurradas por crianças e negadas pelos adultos, que preferiam atravessar a rua em silêncio ao passar por ali. Ana sempre gostara de explorar ruínas. Certa tarde nublada, guiada pela curiosidade que a consumia desde a infância, empurrou a porta da velha casa. O ar lá dentro era denso, cheirava a mofo e pano velho, e cada passo fazia o assoalho protestar. As paredes, descascadas e cobertas por sombras, guardavam restos de quadros e tecidos pendurados, como se o tempo tivesse parado no instante em que alguém abandonou tudo às pressas. No quarto mais ao fundo, onde a escuridão parecia mais espessa, Ana encontrou uma caixa de madeira coberta por poeira. O trinco estava enferrujado, mas cedeu com um estalo seco. Dentro, envolta em um tecido rasgado, havia uma boneca. Era estranhamente pesada, feita de pano grosso, com olhos de vidro que refletiam qualquer feixe de luz. Mas o que mais chamou sua atenção foi a boca, costurada com linhas pretas, firmes, atravessando o pano em pontos desiguais, como se alguém tivesse desejado impedir a boneca de falar. Ana a pegou intrigada. Ao segurá-la, teve a sensação de que os olhos a seguiam, mesmo sem movimento aparente. O pano estava frio, quase úmido, e um leve arrepio percorreu sua espinha. Decidiu levar a boneca para casa, ignorando a estranha inquietação que começava a nascer em seu peito. Nos dias seguintes, coisas pequenas começaram a acontecer. À noite, Ana deixava a boneca sobre a cômoda, mas pela manhã a encontrava em outro canto do quarto. Achou que fosse distração, até que certa madrugada acordou sobressaltada com o som de algo arrastando no chão. Quando acendeu a luz, a boneca estava caída perto da porta, deitada de bruços, com a cabeça voltada para a cama. O incômodo cresceu. Ela começou a sonhar com a boneca. Nos sonhos, via a costureira, uma mulher magra, de cabelos longos e desgrenhados, sentada diante de uma máquina de costura antiga. Suas mãos se moviam rápido, puxando fios grossos e negros, enquanto uma criança sem rosto chorava num canto do quarto. Quando a mulher terminava, erguia a boneca e dizia com voz rouca: "Agora você nunca mais vai gritar." Ana acordava suada, o coração disparado. Tentou ignorar, mas os sonhos se repetiam, cada vez mais vívidos, cada vez mais reais. Certa noite, ao abrir os olhos de repente, jurou ter visto a boneca sentada no peitoril da janela, olhando para a rua, como se aguardasse alguém. Determinada a se livrar daquilo, Ana jogou a boneca no lixo. Porém, na manhã seguinte, ela estava de volta à cômoda, sentada exatamente no lugar onde estivera desde o início. O tecido parecia mais gasto, e os pontos da boca estavam tensionados, como se a linha estivesse prestes a arrebentar. O ambiente da casa mudou. Luzes piscavam sem motivo. Portas batiam sozinhas. E sussurros surgiam nos cantos escuros, baixos demais para serem compreendidos. Ana começou a evitar ficar sozinha, mas mesmo acompanhada, sentia o olhar da boneca sobre ela. Uma noite ouviu passos no corredor. Levantou-se assustada e, ao abrir a porta do quarto, não viu ninguém. Porém, sobre o chão, pequenos rastros marcados de pó levavam até a sala. Seguindo-os, encontrou a boneca sentada no sofá, posicionada de frente para a televisão desligada. Os olhos de vidro refletiam a luz fraca do poste da rua, e Ana teve a sensação de que, por trás da linha, a boneca sorria. Decidiu procurar respostas. Vasculhou a internet e encontrou menções antigas à costureira que habitara a casa. Descobriu que a mulher perdera a filha em circunstâncias misteriosas. Alguns diziam que a menina gritava todas as noites, falando com vozes que não eram dela. Desesperada, a mãe costurou a boca da filha para silenciar os gritos. O corpo da criança nunca foi encontrado, mas, pouco tempo depois, os vizinhos relataram ter visto a costureira carregando uma boneca nos braços, falando com ela como se fosse a filha perdida. Depois disso, desapareceu. A revelação deixou Ana aterrorizada. A boneca em sua casa não era apenas um brinquedo, era um receptáculo, uma prisão para algo que jamais deveria ter sido costurado em pano. Naquela madrugada, o barulho de linhas se rompendo a acordou. O som era baixo, mas constante, como fios sendo puxados e arrebentados. Quando acendeu a luz,
Viu que os pontos na boca da boneca estavam soltos. Apenas alguns fios ainda seguravam a costura. Ana recuou, mas não conseguiu desviar o olhar. Os olhos de vidro pareciam brilhar na penumbra. O pano ao redor da boca se mexeu, inflando e retraindo como se respirasse. Então, do espaço entre as linhas, escapou um sussurro áspero, carregado de ódio e dor. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Correu até a porta, mas esta bateu sozinha, trancando-se com força. O ar ficou gelado, e o sussurro transformou-se em um coro de vozes infantis, como se várias bocas costuradas tentassem falar ao mesmo tempo. A boneca caiu da cômoda e começou a se arrastar pelo chão, os braços rígidos batendo contra as tábuas. Ana recuava, tropeçando, até encostar-se na parede. A linha da boca finalmente se rompeu, e um grito ensurdecedor preencheu o quarto. Não era o grito de uma criança, mas de algo mais antigo, mais faminto, libertado após anos de silêncio forçado. A luz da lâmpada estourou, mergulhando tudo na escuridão. O grito cessou, substituído por uma respiração pesada, muito próxima. Ana sentiu algo tocar seu tornozelo, gelado e áspero como pano encharcado. No instante seguinte, silêncio absoluto. Quando os vizinhos, dias depois, estranharam a ausência de Ana e entraram em sua casa, encontraram o quarto vazio. Sobre a cama, repousava a boneca, intacta, com a boca novamente costurada. Porém, os fios eram novos, pretos e firmes. E nos olhos de vidro havia um reflexo que parecia humano, como se algo estivesse preso ali dentro, observando. E dizem que, nas madrugadas, se alguém encostar a orelha na porta daquela casa, pode ouvir um sussurro abafado vindo de dentro da boneca, implorando para ser libertado. Mas ninguém sabe se a voz pertence à filha da costureira, ou à última pessoa que ousou levá-la para casa. Depois do desaparecimento de Ana, a casa permaneceu silenciosa por algumas semanas. Os vizinhos comentavam em murmúrios, mas ninguém ousava entrar novamente. A janela do quarto onde a boneca repousava permanecia entreaberta, e à noite, alguns juravam ver a cortina balançando sozinha, mesmo em noites sem vento. Certa tarde, Lucas, um estudante de jornalismo fascinado por lendas urbanas, decidiu investigar a história. Munido de uma câmera e um gravador, entrou na casa sem dificuldade. O ar era pesado, úmido, e parecia mais denso do que qualquer outro lugar em que já estivera. O silêncio era tão absoluto que o som de seus passos ecoava como se alguém o seguisse. No quarto encontrou a boneca sentada sobre a cama. Os olhos de vidro o encararam com intensidade quase humana. A boca estava costurada novamente, mas as linhas eram tão firmes e recentes que parecia que alguém as havia refeito na noite anterior. Lucas se aproximou devagar. A câmera captava cada detalhe. O pano encardido, as marcas de umidade, a tensão dos fios. Ao ligar o gravador, percebeu que havia ruídos de fundo que não vinham dele. Um sussurro baixo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, escapava do ambiente. Não vinham da rua, nem de outra parte da casa. Vinham da boneca. Um frio percorreu sua nuca, mas ele manteve a câmera firme. Ao dar o primeiro clique, a lâmpada do teto piscou e estourou, mergulhando o quarto na penumbra. Quando a câmera ajustou o foco, Lucas percebeu que a boneca já não estava sobre a cama. O coração disparou. Um rangido suave se ergueu do assoalho atrás dele. Ao virar, a viu de pé, apoiada contra o batente da porta, a cabeça levemente inclinada para o lado. Os fios da boca pareciam vibrar como cordas prestes a arrebentar. A câmera tremeu em suas mãos. Ele tentou sair, mas a porta fechou com violência. O gravador no bolso começou a captar vozes mais claras. Entre os murmúrios, sobressaía uma frase repetida incessantemente, em tom de súplica. Solte-me! Solte-me! Mas havia outra voz, mais grave, que se sobrepunha às demais, repetindo algo incompreensível. Lucas recuou, encostando-se à parede. A boneca deu um passo. O pano se arrastava no chão como se tivesse pernas invisíveis movendo-a. Outro passo. Os olhos refletiam a luz pálida que entrava pela janela. Ele ergueu a câmera e captou o instante exato em que a linha da boca se rompeu. Os pontos cederam de uma vez, como se fossem cortados de dentro para fora. O rasgo se abriu devagar, revelando um espaço escuro, profundo, impossível de existir em um objeto de pano. Um sopro gélido percorreu o quarto. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. O chiado foi substituído por gritos sufocados, como dezenas de vozes presas tentando escapar. O ar cheirava a ferro e mofo, pesado como cemitério. Lucas tentou gritar, mas a garganta travou.
Um som gutural emergiu da boca aberta da boneca, algo entre choro e riso. O pano ao redor se deformava como carne viva pulsando. Então silêncio. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a porta da casa escancarada. Sobre a cama, a boneca estava de volta à posição inicial, sentada, boca novamente costurada. Ao lado repousava a câmera de Lucas, ainda ligada. A filmagem mostrava o quarto escuro e, por um breve instante, 2 olhos humanos refletindo na lente, como se alguém estivesse preso dentro da boneca. A família de Lucas nunca mais teve notícias dele. Apenas a gravação sobreviveu, circulando em fóruns obscuros da internet, onde alguns dizem reconhecer, por trás dos gritos, a voz de Ana pedindo ajuda. Outros afirmam ouvir a própria voz, como se o objeto captasse a alma de quem ousa se aproximar. E a boneca permanece na mesma casa, sempre à espera de alguém novo para levar consigo. Sempre costurada, sempre pronta para se abrir de novo.